Olá, nós vamos começar hoje a questão, todas as questões de geografia do Enem de 2023. E a primeira questão traz para nós uma imagem sobre um bordado falando: sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. E, posteriormente, o enunciado. A definição de sertão, descrita no bordado, associa esse recorte espacial a percursos e roteiros turísticos, trajetos e movimentos holísticos, vivência e itinerários socioafetivos, fronteiras e demarcação territoriais, profissões e interesses econômicos. Veja só, essa questão, ela traz, para a gente uma imagem que demonstra afeto. Observem que fala a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Logo, nós podemos concluir que essa questão ela traz, uma mensagem afetiva. Então, nós já podemos observar que nós temos uma alternativa que fala itinerários socioafetivos. Quando nós falamos de itinerários, essa palavra ela pode surgir, pode apresentar uma dúvida. No entanto, itinerário significa caminhos, ou seja, a definição de sertão nesse bordado, eles não mostra, vivência e itinerários socioafetivos. Então, a resposta seria a letra C. A próxima questão aí da prova do Enem de 2023 é uma questão sobre o Cerrado. Nessa questão, nós temos um texto falando: no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe o conhecimento biotecnológicos, com o mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a praquitização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração de chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Olha só, primeira coisa que nós temos que observar nessa questão são algumas palavras-chave. Primeira coisa, quando traz essa mensagem falando sobre o cerrado e o agronegócio, nós temos que ver que aqui está falando sobre conhecimentos biotecnológicos, ou seja, está mostrando aqui para nós que tem aí um campo cada vez mais moderno, que usa novas tecnologias, e esse campo ele está ligado à lógica do mercado. Só que lá no finalzinho, observem que há outros fatores negativos, ou seja, esse conhecimento biotecnológico, essas novas tecnologias possuem aí o seu lado positivo, mas há fatores negativos que, com a mecanização pesada, o ser humano e não humanos, a violência simbólica é a superexploração, a chuva de veneno e violência contra a pessoa. Então, quais seriam os aspectos negativos aí? Que além de usos, de fertilizantes, por exemplo, na verdade, nem fertilizante, venenos, ainda há violência contra a pessoa. E aí, a questão está perguntando o seguinte: os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há cerca aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida, descaso aos latifundiários, impactando a plantação de alimentos para exportação, desprezo ao assalariado, afetando o engajamento dos sindicatos para o trabalhador, desrespeito aos governantes, comprometendo a criação dos empregos para o lavrador, assédio do empresariado, dificultando o investimento de maquinário para a produção. Veja só, gente, na alternativa E, nós já podemos descartar por quê? O texto já fala que tem novas tecnologias, então não há dificuldade de investimentos em maquinário para a produção, ainda mais vindo do empresariado. A B está falando, desrespeito aos governantes, comprometendo a criação de emprego para o lavrador. Bom, nós podemos tirar aqui essa parte de respeito aos governantes, não tem nada no texto falando sobre isso, não é esse o objetivo da questão. Desprezo ao salariado, afetando o engajamento dos sindicatos para o trabalhador.
Também não. Descaso aos latifundiários, impactando a plantação de alimentos para exportação, o próprio texto já fala, né, que boa parte da produção é voltada para exportação. Então, a alternativa que resta aqui para nós é a alternativa A. Na alternativa A, fala cerca aos camponeses, ou seja, né, eu tenho ali uma dificuldade da manutenção dos camponeses nesse novo campo tecnológico, né, mecanizado. Isso por quê? Quando a gente fala de uma agricultura camponesa, nós estamos falando de uma agricultura de subsistência, né? Uma agricultura em que o produtor, ele trabalha para o seu próprio sustento. Então, essa agricultura, ela não consegue se encaixar nessa agricultura voltada para exportação. Então, a resposta aí seria, né, é a letra A. Na próxima questão, nós temos a apresentação de dois textos. O primeiro texto, ele fala o seguinte: com uma população de 25 milhões de habitantes, Xinjiang é uma região estratégica para a China. Faz fronteira com 8 países. É uma artéria crucial no megaprojeto de infraestrutura chinês, Cinturão e Rota, e tem as maiores reservas nacionais de carvão e gás natural. O texto 2 traz a seguinte questão: dentre as províncias da região oeste, Xinjiang se destaca ao receber mais de 1,7 milhões de imigrantes entre 2000 e 2010. O principal motivo desse fluxo migratório é o que o governo fornece subsídio à população, visando aumentar a proporção de chineses da etnia Han em relação à população local de etnias turca e muçulmana. Então, observe que o texto traz uma questão muito importante para nós, que a China tem motivado, né, a ida de chineses da etnia Han para esse local, porque eu tenho uma maioria turca e uma maioria muçulmana nessa região. E, além disso, observem que nos textos também estão falando para nós que essa região é uma região estratégica. E, gente, quando fala de região estratégica, porque ela tem aí, né, reservas de carvão e gás natural, duas fontes de energia aí. A questão traz: a política demográfica para a província mencionada nos textos é a parte da seguinte ação estratégica do governo chinês. Ou seja, quando a China, né, ela incentiva essa ida de pessoas da etnia Han para essa região, para que ela faz isso? Para promover a ocupação rural? O texto não traz nada falando sobre ocupação rural aí. Favorece a liberdade religiosa? Também não tem nada falando sobre a questão religiosa. Observem, gente, que a questão está trazendo pontos sobre uma região estratégica. Descentralizar a gestão pública? Também não. Incentivar a pluralidade cultural? Também não. E aí, assegurar a integridade territorial? Sim, por quê? Quando, né, a gente fala de uma região que se encontra no território chinês e que tem uma maioria muçulmana, né, uma maioria turca, isso pode colocar em risco a integridade territorial dessa área. E, além disso, é de todo interesse da China ter um controle dessa região devido aos seus recursos minerais que nós encontramos aí, como o carvão, né, o gás natural e o petróleo. Nessa questão, nós temos um texto que fala o seguinte: a Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos e ela é classificada como a maior cordilheira do planeta. E, né, o significado do nome Cordilheira do... Olha só, Tamires, eu falando antes de novo, Jesus amado. A Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como a maior cordilheira do planeta. Eita, deixa eu começar de novo. Nesse texto, nós temos aí a informação sobre a Cordilheira do Himalaia. E ele fala o seguinte, que essa cordilheira, ela tem mais de 50 milhões de anos e é classificada como a maior cordilheira do planeta. E outra informação importante é que, né, o nome Cordilheira do Himalaia significa morada da neve. Uma informação importante aqui do texto também, que é possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas do mundo.
Ao todo, existem mais de 100 picos, que contam com altitude bem maiores que 7.000 metros. O Everest é considerado o ponto mais alto da Terra e tem nada menos que 8.848 metros de altitude e continua crescendo 0,8 milímetros a cada ano. Tá querendo saber qual a dinâmica natural é responsável pelo fenômeno representado, né? Apresentado aqui. Ou seja, o que é responsável pela formação da Cordilheira do Himalaia? Derrame de lava vulcânica? Não. Encontro de placas tectônicas? Sim, gente, a Cordilheira do Himalaia, ela é uma cadeia de montanha aí que é formada a partir do encontro de duas placas tectônicas, que são, né, a placas indiana e euroasiática. Lembrando que quando eu falo de encontro de duas placas tectônicas, eu estou falando aí de um movimento convergente, né? Ou seja, movimento convergente trata-se de encontro de duas placas diferentes. Lembrando, eu tenho um movimento convergente, o divergente é a separação das placas e eu tenho também um movimento transformante, certo? No sul da Bahia, desde o século XVIII, tem-se registros de um tipo de sistema agroflorestal. Até hoje, esse sistema é característica marcante da paisagem da região, conhecido como cabruca, que consiste no cultivo de cacau à sombra do dossel da floresta nativa. Esse sistema de cultivo do cacau, graças à tolerância da espécie à sombra, é considerado amigável para a vida silvestre, pois apresenta superioridade em termos de conservação da biodiversidade, quando comparado às outras plantações tropicais, monoculturas de dendê, seringa ou café, agricultura ou pastagem. A prática produtiva apresentada é um exemplo de. Então, observem, gente, primeira coisa aqui, que eles estão dando exemplo de uma cultura, que no caso é o cultivo do cacau, né, que consegue aí sobressair juntamente com a floresta nativa. Ou seja, então eles já falam aqui que tem uma relação amigável. Eu não preciso desmatar, né, para fazer o cultivo do cacau. Logo, a gente consegue concluir, então, que eu tenho um cultivo sustentável, certo? Sabendo disso, nós podemos apontar aqui a letra B como a letra correta dessa questão, porque ela é a única que traz para nós aí a alternativa, né, de uma produção sustentável dos recursos naturais. Então, observe que nós podemos descartar outras alternativas também, porque difusão comercial de lavouras temporárias, né? Não se trata disso no texto. Ampliação tecnológica da pecuária intensiva, gente, nós não estamos falando de pecuária, né? Padronização alimentar dos povos tradicionais. Primeiro, não há um padrão alimentar e segundo, o texto também não fala sobre povos tradicionais. Modernização logísticas e plantios convencionais. O texto também não traz aí nenhuma informação sobre essa questão de modernização logística e nem de plantios convencionais, né? Então, observe que a resposta será a letra B. Vamos para a próxima questão, então, que é a questão que traz o seguinte texto. O maceiro, a mulher e 4 filhos, dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão, coberta de zinco. A água do mangue da maré cheia ia dentro de casa. Os muruins de noite encalombavam o corpo do menino. O mangue tinha ocasião que fedia, e os urubus faziam ponto por ali, atrás dos pechiscos. Perto da rua, lavavam couro de boi, pele de bode para um curtume de um espanhol. Morria peixe envenenado, e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo, ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas biqueiras dos macambos no Recife. Gente, então aqui o texto está mostrando uma situação, né, de uma ocupação irregular, que é uma ocupação aí próxima ao mangue, né? Então, observem só, tá mostrando aqui um texto sobre o moleque Ricardo,
e fala dessa ocupação, dessa aglomeração urbana, né, que resulta em quê, gente? Tá querendo saber na questão. A aglomeração urbana representada no texto resulta em conservação do meio rural? Não, o texto está falando sobre os banhos, sobre o banho. Crescimento da vegetação ciliar? Ora, se eu tenho ocupação dessas áreas, obviamente eu vou ter a destruição da vegetação ciliar, né? E não o crescimento. Interferência do espaço geográfico? Sim, gente. Nós temos aí uma interferência do espaço geográfico que, né, a partir do momento que a gente começa a ocupar áreas, a gente começa a mudar esse espaço, mudar toda a dinâmica desse espaço. Então, à medida que a gente tem a ocupação de áreas de florestas, né, áreas de vegetação, como posto aí no texto, a área do mangue, a gente vai interferir naquela dinâmica daquele espaço, a gente vai mudar esse espaço geográfico, certo? Então, a questão correta aí vai ser a C. E aí, observem a D e a E. Equilíbrio do ambiente nas cidades? Não. Nós sabemos que está mostrando um problema e que, né, infelizmente, as grandes cidades brasileiras, elas demonstram aí problemas urbanos, né? Controle e proliferação dos animais? Também não. Então, a questão correta vai ser a letra C. A próxima questão, ela está trazendo um texto que fala o seguinte: alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região e, com ela, a retomada do desmatamento. É evidente o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja. Porém, atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto. Parto da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé grileiros, madeireiros, pecuaristas. Então, esse texto ele traz aí, então, a expansão da soja como um dos fatores responsáveis pelo desmatamento na Amazônia, mas o autor fala que nós não podemos atribuir a ela como fator principal, né? Nós temos outros fatores também que vão influenciar no desmatamento da Amazônia. E observe que a questão, ela traz 3 palavras-chave: grileiros, madeireiros e pecuaristas. Gente, vamos lembrar que quando nós falamos de grileiros, nós estamos falando de pessoas, né, que usam terras públicas de maneira indevida, através de falsificação de documentos. Inclusive, esse nome grileiros, ele vem de uma questão cultural em que esses grileiros colocavam documentos falsos dentro de uma caixa, junto com grilos, para parecer um documento velho e conseguir tapear aí a justiça, né, falando que aquela terra realmente pertencia. Madeireiros, parte da exploração de madeira na região aí amazônica é feita de maneira ilegal, certo? E aí nós podemos ver, então, que, na visão do autor, qual seria o problema central, né? Que vai desencadear o desmatamento da Amazônia. Então, a primeira questão aí, a primeira alternativa fala apropriação de áreas devolutas. Gente, áreas devolutas são terras do governo, né? Então, sim, é a apropriação de terras do governo, terras que não são ocupadas. Então, a resposta é a letra A. Então, pessoas que se ocupam aí de terras ociosas do governo, né? Certo? E fazem aí a prática madeireira, a prática pecuarista, né, grila essas terras. Então, esse é um dos problemas centrais que vai levar ao desmatamento da Amazônia. E, obviamente, se a pessoa ela está grilando uma terra, né, fazendo exploração de madeira ilegal, obviamente ela não vai seguir nenhuma lei ambiental. Então, não tem a ver com a questão dos impostos, né? Incorporação de exportação ilegal, desoneração de setores produtivos. E aí a pessoa pode ficar na dúvida aí na questão E, porque fala flexibilização de legislação ambiental. Veja, gente,
Primeira coisa, vamos lembrar que nossas leis ambientais, elas são rígidas, né? Embora nem sempre sejam seguidas, mas o texto traz a questão central que ele coloca aí no final. Parto da compreensão central, que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé grileiros, madeireiros e pecuaristas. Então, olhar as palavras-chave é de suma importância para chegar numa alternativa correta. E a próxima questão, agora, que nós vamos fazer aqui, é uma questão que traz aí a seguinte informação para nós. Traz um gráfico que está mostrando a taxa de fecundidade. E observe que esse gráfico, ele está mostrando a taxa de fecundidade entre 1960 a 2020. A taxa de fecundidade em 1960 era de 6,3 e caiu para 1,5. Quando nós falamos de taxa de fecundidade, vamos lembrar que nós estamos falando do número de filhos que a mulher tem ao longo da sua idade fértil. Taxa de natalidade não é igual à taxa de natalidade. Então, observem que em 1960 as mulheres tinham mais 6 filhos, né? Uma média de 6,3 filhos durante a sua idade fértil e vai cair para 1,5 em 2050, certo? Isso aí é uma perspectiva. E aí, até 2020 também está representando aí 1,5. Então, a perspectiva é 2020, né? A gente já sabe que é 1,5, mas 2050 vai continuar 1,5. Acontece, galera, que essa taxa de fecundidade, quando nós falamos, né, da queda dela, da queda dessa fecundidade, nós podemos associar aos seguintes fatores. Primeiramente, está falando aqui, ó, flexibilização legal e prática do aborto? Claro que não, né? Não é essa questão que vai fazer cair a taxa de fecundidade, até porque a gente não tem uma flexibilização legal da prática de aborto, né? Então, não é isso o principal fator. Envelhecimento da população brasileira. De fato, nós temos o envelhecimento da população, mas também não é o fator principal. Crescimento de casos de gravidez precoce, gente, né? Não é a gravidez precoce que tem levado à taxa de fecundidade. E a D, participação feminina no mercado de trabalho. Sim, quais são os principais fatores que vão levar à queda da taxa de fecundidade? Primeiramente, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Nós temos também o planejamento familiar, que também vai influenciar na queda da taxa de fecundidade. E nós temos os métodos contraceptivos, que também vai influenciar aí nessa queda da taxa de fecundidade. Então, esses são os fatores principais. Lembrando, gente, que a participação feminina no mercado de trabalho, ela está acontecendo, ela está crescente, mas ainda temos uma desigualdade de gênero muito grande. E aí, indo para a próxima questão, traz um texto novamente falando sobre o campo brasileiro e fala: os movimentos da agricultura urbana no Rio de Janeiro vem crescendo nos últimos 20 anos, tanto por meio de reproduções de modelos de vida antigos, vinculados ao resgate dos próprios costumes, como, e cada vez mais, são revelados hábitos inventivos nos quais moradores urbanos de diferentes classes sociais, sem nenhuma referência anterior com o campo, passam a se dedicar a essas atividades, ao possibilitar o acesso ao plantio e, consequentemente, à alimentação. Permite-se uma nova relação com o que se come, reduzindo o percurso da cadeia produtiva e aproximando produtores de consumidores, pois ambos se confundem nas experiências da agricultura urbana. Ou seja, o texto trazendo para nós aí, né, uma questão sobre áreas urbanas em que agora estão dando lugar à agricultura urbana. Ou seja, eu tenho um prédio, eu tenho uma varanda nesse prédio, e nessa varanda eu vou produzir uma hortaliça. E aí está querendo saber, a prática agrícola destacada no texto apresenta como vantagem no espaço urbano a ocupação de lugares ociosos, desinficação da área central, valorização do mercado externo, priorização de insumos químicos.
Mecanização de técnicas de cultivo. Gente, o texto não traz nada falando sobre mecanização. O texto não fala nada sobre insumos químicos, pelo contrário, né? Uma vez que a gente começa a desenvolver a agricultura urbana e falando de modelos de vida antigos aí, por exemplo, resgate de costumes, não está falando sobre essa questão de usos químicos, né? Na verdade, as pessoas começam a desenvolver algumas hortas em casa exatamente para consumir menos produtos químicos. Valorização do mercado externo? Claro que não, né? Densificação de área central também não. Logo, nós podemos concluir que são, né, essa agricultura urbana é a ocupação de lugares ociosos, ou seja, lugares vazios em que não há nenhuma produção. Como eu dei exemplo, você pode, por exemplo, ocupar a varanda da sua casa, você pode ocupar o seu terraço com uma horta urbana. Então, vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão está falando o seguinte: diversos fatores causadores da degradação do solo, atuando de forma direta ou indireta, mas quase sempre a grande maioria das terras degradadas inicia esse processo com desmatamento, que por ser seguido por diversas formas de ocupação desordenada, como corte de taludes para a construção de casas, rodovias e ferrovias, a agricultura como uso de queimada, vários tipos de mineração, irrigação excessiva, crescimento desordenado da cidade, superpastoreios, uso do solo para diversos tipos de despejos industriais e domésticos, sem tratamento da área que recebe esses despejos. Enfim, de uma forma ou de outra, os solos tornam-se degradados, sendo muitas vezes difícil ou quase impossível a sua recuperação. E aí, então, o texto está falando sobre fatores aí que causam degradação do solo. E vem a seguinte pergunta: a partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação do recurso natural destacado é elevação da biomassa? Não, né, gente? A elevação da biomassa, na verdade, não iria impedir a recuperação, ia favorecer. Redução da salinização? Também não. Diminuição da fertilidade? Sim, gente, olha só. A partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que vai impedir a recuperação dos recursos naturais, né? Vai ser a diminuição da fertilidade, ou seja, não tem um solo mais fértil, o que vai dificultar aí com que os recursos naturais se desenvolvam, ok? Agora vamos para a próxima questão. Deixa eu só mudar aqui, colocar o lápis. Então, letra C, diminuição de fertilidade. E a próxima questão que nós temos aí é uma questão de um tema que, né, está em alta, na verdade, que é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E aí, o texto traz a seguinte informação: produtores rurais europeus são antigos opositores de um grande acordo com o Mercosul. Na visão deles, existe um nítido risco de concorrência desleal, pois na Europa é preciso seguir regras mais rígidas de produção, o que encarece o processo. Assim, eles não conseguiriam competir com os preços, por exemplo, da carne brasileira, e teriam seus negócios ameaçados. Por outro lado, o setor industrial europeu se mobiliza a favor do acordo, uma vez que a redução de tarifas do comércio internacional daria um maior acesso ao mercado sul-americano. Um exemplo é o setor automotivo europeu, que prevê maior participação em concorrência nos países do Mercosul, caso o acordo siga em frente. Então, o texto está falando que esse acordo está trazendo aí revolta nos produtores rurais da União Europeia, porque eles não vão conseguir concorrer com os produtos externos, né, os produtos
dos países do Mercosul, como, por exemplo, Argentina e Brasil, lembrando que nós somos grandes produtores agrícolas, e até porque eles precisam seguir muitas regras sanitárias, né? Então, enquanto os países europeus seguem regras sanitárias, aqui no Brasil nós temos flexibilização dessas regras. Então, os nossos produtos chegariam lá com preço mais baixo daquele produto que é produzido dentro da Europa. E aí, a questão pergunta o seguinte: no contexto do acordo citado, os dois grupos econômicos europeus defendem, respectivamente, ou seja, os grupos de agricultores, né, e as indústrias, por exemplo, o que eles estão defendendo? No caso, né, dos agricultores, eles estão defendendo restrição de fluxos migratórios. Gente, não tem nada falando sobre fluxos migratórios, né? Ampliação de leis trabalhistas também não. Proteção de florestas nacionais também não tem um âmbito ambiental esse texto. Manutenção de barreiras fitossanitárias, sim, gente, olha, para fazer comércio, para que o Mercosul faça comércio com a União Europeia, precisa ter sim barreiras fitossanitárias, porque quando nós temos acordos econômicos entre blocos econômicos, né? Um desses acordos é você seguir algumas barreiras sanitárias, como a própria vacinação do gado, por exemplo, né? A forma de produzir, a forma de comercializar. Então, para os agricultores aí da União Europeia, e né, fazem parte da União Europeia, nós brasileiros ou argentinos ou qualquer país do Mercosul precisa sim continuar tendo barreiras. Já os grupos, né, das indústrias, eles defendem o quê? Livre circulação de mercadorias, visto que no texto está falando que essa livre circulação de mercadorias vai favorecer o acesso do mercado sul-americano, como, por exemplo, no setor automotivo, certo? Então, vamos aí para a próxima questão, lembrando, então, que a resposta, só voltando aqui, perdão, lembrando que a resposta aí é a letra C, né? Rapidamente, só um minuto. Isso, letra D, perdão. Então, a resposta será a letra D. Continuando aí, então, olha só, a nossa próxima questão também está falando sobre comércio, também está falando de comércio mundial. E está falando o seguinte: concorrer e competir não são as mesmas coisas, né? A concorrência pode até ser saudável, sempre que a batalha entre agentes para melhor empreender uma tarefa e obter melhores resultados finais exige o respeito a certas regras de convivência, pré-estabelecidas ou não. Já a competitividade se funda na invenção de novas armas de luta, no exercício em que a única regra é a conquista da melhor posição. A competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale, e desse modo sua prática provoca afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência, por uma outra globalização de Milton Santos. De acordo com a diferenciação feita pelo autor, que prática econômica é considerada moralmente condenável, ou seja, quando ele fala que concorrer e competir não são as mesmas coisas, ele traz aí, né, a noção que nós estamos falando de qual prática econômica. A primeira aí está falando sobre a adoção de dumping comercial. Gente, olha só, o que seria isso? Quando uma empresa ela exporta um produto, né, para o nosso país, por exemplo, e esse produto ele chega com um valor muito inferior daquilo que é produzido no mercado interno. Um exemplo que nós estamos vendo agora é o acordo do Mercosul com a União Europeia. Os nossos produtos seriam mais baratos na União Europeia, né, do que o que é produzido internamente. Então, quando nós temos a entrada de vários produtos, né, dentro do nosso território, e esses produtos que vêm do comércio exterior começam a chegar aqui com um preço menor, obviamente nós não vamos conseguir concorrer com eles, né? Então a resposta aí
vai ser a letra A, né? Indo para a próxima questão. A próxima questão, ela está mostrando a simulação de mudança da temperatura média anual em relação ao período pré-industrial em 3 cenários de aquecimento global. Então, está mostrando, né? Primeiro, 1,5 graus Celsius de aquecimento global, depois 2 graus Celsius e depois 4 graus Celsius, certo? E aí, observe que está mostrando também uma simulação de mudança de pluviosidade média anual em relação ao período pré-industrial. Então, está mostrando a mudança na temperatura e a mudança na pluviosidade, ou seja, na quantidade de chuva. E aí, observem que a questão ela está trazendo o seguinte: qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas nas simulações? Ou seja, gente, o que pode diminuir essas mudanças apresentadas nas simulações da pluviosidade e temperatura? Expandir o transporte marítimo, incentivar os fluxos migratórios, monitorar as atividades vulcânicas, controlar as emissões de carbono, priorizar a utilização de termoelétricas. Veja só, nós sabemos que nós temos aí mudanças climáticas, aumento da temperatura, principalmente pela emissão de gases poluentes. Então, nós podemos apontar que a medida que seria capaz de minimizar essas mudanças seria controlar as emissões de carbono. Então, a resposta correta é a letra D, ok? Inclusive, vamos lembrar que nós temos aí acordos, né, como o Acordo de Paris, que tem como objetivo diminuir a emissão desses gases, principalmente em países mais desenvolvidos, ok?